Olá novamente, jornadeiras e jornadeiros que seguem firmes e fortes comigo rumo ao CACD. Este é o terceiro episódio de nossa série de vídeos sobre a preparação para a carreira de diplomata e o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACD. Se você, por acaso, caiu aqui de paraquedas e não assistiu aos dois episódios anteriores, clique aqui em cima e comece do começo pelo episódio número 1. Este é o episódio 3 e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como funciona na prática o CACD, desde as publicações no Diário Oficial da União até as provas e o resultado do concurso. Então vamos começar. O CACD é tradicionalmente realizado todos os anos. A exceção recente foi o ano de 2020, em que o edital foi publicado, mas não houve provas, por motivos óbvios elas foram adiadas, mas tradicionalmente é um concurso que se realiza todos os anos. E todo ano a largada para o CACD é dada com uma publicação de uma portaria do Ministério das Relações Exteriores na seção 3 do Diário Oficial da União, o famoso DOU, e essa portaria traz as regras gerais, as normas do concurso. É uma portaria bem breve que menciona aí, em linhas gerais, a quantidade de vagas e as provas em cada fase. E bom, importante que você saiba desde já é que a seção 3 é a parte do DOU em que são publicados contratos, editais e avisos. Então, tudo o que diz respeito ao CACD geralmente é publicado aí na seção 3. Sobre as vagas no CACD, não há um número fixo, isso depende de uma autorização que é dada pelo Ministério da Economia, levando em consideração, claro, as vacâncias de pessoas que saem da carreira, se aposentam, etc. Nos últimos concursos foram oferecidas entre 20 e 30 vagas em cada CACD. Também é importante lembrar, claro, que há reserva de vagas para candidatos negros, de acordo com a Lei 12.990 de 2014, que prevê a reserva de 20% das vagas de concursos públicos para candidatos negros, e além disso, o Decreto 9.508 de 2018 previu a reserva de pelo menos 5% das vagas de concursos para pessoas com deficiência. Os candidatos que não se enquadram nessas duas categorias concorrem às demais vagas, que são denominadas ampla concorrência. Não existe uma regra fixa sobre quando essa portaria de autorização do concurso é publicada. Isso já variou bastante ao longo do tempo. Mas nos últimos anos isso ocorreu geralmente no fim do primeiro semestre, ali por volta de junho. E essa portaria traz só a estrutura geral, o esqueleto do CACD. Os detalhes mais específicos mesmo, inclusive as datas das provas e as demais informações mais detalhadas, são incluídos posteriormente no edital e a gente já chega lá. Mas então, depois dessa portaria de autorização do concurso, ocorre uma nova publicação no Diário Oficial, que é o extrato de dispensa de licitação. O que é isso? É uma publicação que informa qual será a banca organizadora do CACD, qual é a empresa que vai elaborar, aplicar as provas do CACD em parceria com o Instituto Rio Branco. De 2003 até 2018, a banca organizadora foi o CESP ou Sebrasp da UNB. Nos concursos de 2019 e 2020, sendo que o de 2020 ainda não ocorreu, como falei para vocês agora há pouco, a banca organizadora foi o IADES, o Instituto Americano de Desenvolvimento. De novo, não existe data ou prazo específico para essa publicação, que ocorre sempre depois da portaria de autorização do concurso. Pode ser no dia seguinte ou algumas semanas depois, não tem uma regra sobre isso. E, finalmente, é publicado também no Diário Oficial da União o edital do CACD, que estipula as regras completas do concurso. O edital, aí sim, vai destrinchar todos os requisitos para se tornar diplomata, sobre os quais falamos aí no vídeo anterior, sobre todas as fases, as datas previstas para as provas, os conteúdos programáticos de cada matéria que é cobrada, enfim, todas as regras do CACD estão previstas ali no edital. E é por essa razão que a leitura atenta do edital, se possível tomando notas, estruturando o edital, é muito importante para qualquer pessoa que queira se preparar
para o CACD. A essa altura já deu para ver que todas as informações oficiais do concurso estão no DOU. Então, apesar de quaisquer boatos que sempre aparecem todos os anos, a única coisa que importa para o concurso é o que é publicado no Diário Oficial da União. Por mais que possa, claro, haver alterações no edital de um concurso para o outro, a tendência nos últimos CACDs tem sido, de modo geral, de manutenção da estrutura básica e dos conteúdos que são exigidos em cada matéria. Então, quando você for começar a estudar para o CACD, se ainda não começou, minha sugestão é que você pegue o edital do concurso mais recente e use esse edital como referência. E quando for publicado outro edital, você pode então comparar se houve alguma alteração, alguma mudança relevante e, se precisar, aí faz as adaptações necessárias nos seus estudos. Voltando ao edital, existe o período de inscrições e depois vem a primeira fase do concurso, que são 2 provas objetivas aplicadas em um domingo, uma de manhã e outra de tarde. Antigamente, o nome oficial dessa primeira fase era Teste de Pré-Seleção, ou TPS. Esse nome não é mais usado oficialmente pelo Instituto Rio Branco, mas o apelido caiu aí no gosto dos candidatos, então até hoje a primeira fase ainda é informalmente conhecida por todo mundo que se prepara para o CACD como TPS. Então, todas as vezes em que você vir aí essa referência ao TPS, estamos falando da primeira fase do CACD. Nos últimos CACDs, essas provas objetivas do TPS tiveram apenas questões de certo ou errado, ou seja, são apresentados aí itens com textos, com assertivas sobre os conteúdos da matéria, e os candidatos precisam assinalar se cada item está certo ou errado. Para cada resposta que você marcar corretamente, você ganha uma pontuação, e para cada resposta que você errar, você tem um desconto de pontos. Se deixar em branco, não perde nada, e se algum item for anulado, todos os candidatos ganham a pontuação daquele item que foi anulado. Então, são 73 questões no total das 2 provas e cada questão tem 4 itens. Nos 2 últimos editais publicados dos CACDs de 2019 e 2020, a pontuação foi de mais 0,25 por cada item acertado e de menos 0,125 por erro. Então, na prática, 2 erros anulam um acerto. E a pontuação ela é computada na prova inteira. Então, se ficar com uma pontuação negativa em uma questão, por exemplo, isso anula os pontos de questões que você ganhar em outras questões, né? Inclusive em outras matérias. Então, um exemplo prático, né? A prova tem 73 questões, cada uma delas com 4 itens. Então, fazendo aí a multiplicação, 292 itens no total. Se uma pessoa acertou 200 itens, por exemplo, ela ganha 200 vezes 0,25, isso dá 50 pontos. Mas essa não é a nota final, porque ainda precisa descontar os erros. Então, se a pessoa errou 50, por exemplo, ela vai ter um desconto de 50 vezes 0,125, que dá 6,25. Os outros 42 itens que foram deixados em branco não somam nem descontam, então a gente vai simplesmente ignorar para o cálculo da nota. Então, a nota final dessa pessoa será de 50 pontos dos acertos menos os 6,25 dos erros, ou seja, 43,75 pontos dos 73 possíveis. Isso dá mais ou menos 60% na nota final. Então é assim que se calcula a nota no TPS. As 73 questões do TPS estão divididas entre as matérias de acordo com o quadro que você pode ver aqui do lado. Política Internacional é a matéria com mais questões nessa primeira fase, tem 12 questões no total. E, além de PI, as demais matérias cobradas no TPS são, por ordem de quantidade de questões na prova, História do Brasil, História Mundial, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Economia, Direito e Geografia. Os outros 2 idiomas estrangeiros, espanhol e francês, são cobrados só na etapa discursiva e não aparecem no TPS. E História Mundial é a única matéria que só aparece no TPS, só é cobrada no TPS e não há prova discursiva de História Mundial.
O edital prevê a quantidade de candidatos que serão aprovados nessa primeira fase de acordo com cada categoria de vagas. Então, ampla concorrência, candidatos negros e candidatos com deficiência. E os candidatos que tiverem a maior pontuação dentro de cada uma dessas categorias são convocados para fazer as provas da segunda fase. Então, diferentemente do que ocorre em outros concursos públicos, não existe uma nota de corte fixa para a primeira fase. Essa nota de corte vai depender da pontuação alcançada pelos candidatos de acordo com o número de pessoas que passam para a segunda fase. No edital do CACD de 2020, por exemplo, foi previsto que seriam aprovados 250 candidatos no TPS, sendo 187 na ampla concorrência, 50 candidatos negros e 13 pessoas com deficiência. E se houver empate na pontuação na última colocação de cada uma dessas categorias, todo mundo que tiver aquela mesma nota passa para a segunda fase. Então, pode ser que haja, em algumas ocasiões, mais de 250 aprovados no TPS, mas não menos do que isso. Então, todos os candidatos que fizeram a prova são colocados aí em um ranking decrescente de notas e quem estiver dentro do número de vagas passa para a segunda fase do CACD. O TPS é uma fase só eliminatória, o que significa que a nota nele não é computada na nota final do concurso. Então, o TPS serve só mesmo para fazer essa peneira inicial, essa seleção das 250 pessoas que vão disputar as vagas nas fases seguintes do concurso. De acordo com o edital mais recente que foi publicado do CACD, a segunda fase inclui provas discursivas de língua portuguesa e língua inglesa. Para ser aprovado nessa segunda fase e poder fazer as provas da terceira fase, existe uma nota de corte mínima, que é de 60 pontos de 100, então 60% em português, e de 50 pontos ou 50% na prova de inglês. Quem alcançar esses valores mínimos nas duas provas é então convocado para a terceira e última fase do CACD, que inclui provas discursivas de política internacional, história do Brasil, direito, economia, geografia e os dois outros idiomas estrangeiros, língua espanhola e língua francesa. A nota final no concurso é dada pela soma das notas das provas da segunda fase e da terceira fase. E os candidatos, então, são classificados em ordem decrescente de acordo com esse somatório. Os aprovados, claro, respeitadas as distribuições de vagas entre as três categorias, são finalmente convocados para os exames admissionais e, no caso dos candidatos que concorreram nas vagas reservadas para negros e para pessoas com deficiências, há aí procedimentos específicos, procedimentos técnicos para confirmação. Então, esse é o panorama básico do funcionamento do CACD. Há muitos detalhes específicos sobre a estrutura de cada prova que você vai descobrir quando for fazer a leitura do edital. Nós fizemos também aqui um resumão da estrutura do CACD que está disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo. Claro, esse resumão não substitui a leitura do edital na íntegra, a ideia dele é só que possa servir como consulta e referência aí na sua preparação. Mas leia também o edital mais recente do CACD, do começo até o fim. Bom, pessoal, por hoje então é isso. Nós já vimos aqui nessa jornada o que fazem os diplomatas, quais são os procedimentos para se tornar um ou uma diplomata e como funciona o CACD de modo geral. No próximo episódio da nossa série, nós vamos falar sobre o que acontece com os novos diplomatas brasileiros a partir do momento em que eles são aprovados no concurso, e a minha ideia com esse vídeo é tirar algumas das principais dúvidas que eu recebo sobre essas atividades para que a gente possa, então, nos episódios 5 e 6, partir para a prática do planejamento e da execução dos estudos para o CACD. Então, assim como nos vídeos anteriores, deixa aqui seu comentário sobre o que você está achando da nossa jornada e não se esqueça de marcar uma pessoa lá na frase do dia no nosso Instagram, do curso.cacd. O link para o post no Instagram está aqui na descrição do vídeo e a frase do dia é: não gaste tempo, invista tempo. Então, bom investimento de tempo para você, um abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau!